Então, gente, queria dar boa noite aqui para todo mundo. Eu sou Pedro Campanha, trabalho aqui no Binar Espaço de Arte, é, coordenando os cursos. Hoje eu vou pilotar só essa conversa, mas quem vai mediar é a Estela e a Valéria. A Estela Barbieri e a Valéria Gobato são as coordenadoras do curso que vocês estão participando já, né? O Biomas como Ateliê, formação do atelierista. A Estela é artista, é educadora, é autora de livros ilustrados, dentre muitas outras coisas. A Valéria Gobato é educadora, professora e gestora de projetos. E a gente vai estar aqui essa noite com o Mário e a Ingrid, que elas vão apresentar já para vocês. Mas antes eu vou só pedir licença para passar um videozinho rápido para vocês para a gente ficar todo mundo na mesma página. E uma boa noite, uma boa conversa para todo mundo. Eu trabalho muito com projeto para espaços públicos. E aí o skatista é o inimigo. Então você faz um parque lá em Carapicuíba, por exemplo. A gente fez um parque, tem uma área de skatistas, chamamos lá os skatistas especializados para fazer a pista, tudo direitinho. E fizemos uns bancos bem longos, compridos, para serem bem democráticos. Os skatistas só queriam skatear nos bancos. Onde não foi feito para andar. Onde não foi feito para isso. Então eu fico olhando, por exemplo, no Lago da Batata. Tem uma mesa de ping-pong linda, que foi desenhada lá, essa é bem resistente. E aí os skatistas adoram passar ali naquela mesa de ping-pong. Então, essa está resistindo, é um bom estudo de resistência ela é dos materiais. resistente, Né? porque eles é um grupo de pessoas que constroem mobiliário urbano e eles tiveram essa perspicácia de montar um grupo no WhatsApp e colocar vários skatistas. E toda vez que eles vão fazer coisa, eles perguntam pra gente. Aquela mesa é feita assim por causa disso. Tudo que é feito no Largo da Batata, a gente dá opinião. Quando a gente for visitar as plantas, o nosso cheiro atrai as formigas. Essa pergunta sua é muito pertinente porque as pessoas precisam olhar todos os biomas, e eu falo a partir aqui da Mata Atlântica, né, do Vale do Ribeira especificamente, como não é o vale do futuro, é o vale do presente. Nós estamos produzindo a vida, nós estamos produzindo. A gente, na época da pandemia, as comunidades quilombolas doaram para as periferias de São Paulo toneladas de alimento. Bom, Bom, muito bom.
Então, Estela e Val, boa noite. Boa noite, querido. Boa noite para todo mundo. A gente, eu e Val, estamos na maior alegria aqui em poder falar, né, Val, sobre o bioma costeiro, que é um bioma que recentemente, pela Lei dos Mares, foi considerado um bioma de grande relevância. E, portanto, a gente trouxe aqui Ingrid e Mário para falarmos juntos sobre ele. Eu vou apresentar os dois e depois vou passar a palavra para a Val. A Ingrid Cabral Machado é doutora em ciências pela UFSCar e pesquisadora do Instituto de Pesca da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, onde atua há mais de 30 anos. Trabalhou em Cananéia, no litoral sul do estado, por mais de 10 anos e hoje está sediada na Baixada Santista, onde atua principalmente com aspectos socioeconômicos, etnoecologia, desculpa, etnoecologia e abordagens sociais da pesca artesanal. Trabalha com foco em pesquisas transdisciplinares e métodos qualitativos e participativos para a construção de perspectivas voltadas à transformação da realidade, da atividade principalmente face às pressões e impactos ambientais enfrentados na região costeira. Mário Donizete Domingos é biólogo, mestre e doutor em Ciências da Engenharia Ambiental. Estudou ecossistemas aquáticos, represas e rios, as comunidades aquáticas e a interação entre esses corpos de água e suas bacias hidrográficas. Professor universitário por 36 anos, atuou em diversas instituições de ensino, autor de livros didáticos, paradidáticos e de materiais educativos experimentais para o ensino das ciências. Desde 2006, tem trabalhado com a curadoria e coordenação de conteúdos para a formação de professores, no desenvolvimento do programa educativo, na concepção de equipamentos interativos e museografia de exposições, museus e centros de ciência. Atualmente, é consultor da Unesco para a implantação do Ilha Museu na Ilha Bela, São Paulo. Queria falar da grande alegria de receber vocês dois, de poder aprender com vocês. Eu espero que esse seja o primeiro de muitos encontros. O Mário, já tive a felicidade de ter aula com ele e aprendi muitíssimo. Outro dia eu falei para o Fernando: olha, a gente vai convidar o Mário. Lembra aquele que eu te dei aula depois da aula que ele me deu, né? Então, essa coisa da gente aprender com o outro e vai ser muito bom aprender com vocês que têm diferentes pontos de vista para essa realidade do bioma costeiro. Então, vou passar aqui a palavra para a Valéria, que vai dar andamento na nossa conversa. Boa noite, muito obrigada. Boa noite, uma alegria estar com todos vocês, esses dois convidados maravilhosos para conversar sobre um bioma que é muito novo, né? É o mais novo dos biomas, então o sistema costeiro marinho ele foi classificado como bioma pelo IBGE em 2019. Ainda tem muita gente pensando se é bioma ou não. Somente esse ano, 2025, que foi aprovada a Lei do Mar, uma lei específica para salvaguarda desse bioma, né? Então, o início de uma política pública específica para esse local. O bioma costeiro marinho é um território de transição e encontro, feito de comunidades pesqueiras, restinga, manguezais, pradarias marinhas, e um tanto mais de coisa que compõe essa teia de vida, né? E é um espaço de disputa, não só entre as forças dos mares, mas com muitas pressões humanas também, né? E a gente queria que vocês contassem um pouquinho o que vocês têm aprendido com esse bioma, né? A pesquisa de vocês é toda entrelaçada com as águas e com esse território. Então, a gente queria começar perguntando o que que esse grande professor tem ensinado para vocês.
Quem Boa noite, começa? pessoal. Quer começar, Mário? Não, pode começar, fica à vontade. Ah, bom, assim, eu acho que boa noite a todos. Quero agradecer a equipe do Binar pelo convite. É um prazer estar aqui, né? É um ambiente diferente para mim, né? Diferente do que eu tô acostumada a transitar, né? E esse encontro de educação, arte e ciência é bastante instigante. A gente fica um pouco apreensivo, né? Porque a gente quer corresponder. E então, para mim, a minha vida profissional ela está toda ali concentrada nesse bioma, né? É, eu não sou bióloga de formação, a minha graduação foi em veterinária, mas a minha atuação sempre foi muito voltada para as pessoas. E na minha experiência profissional, eu tive dois grandes períodos, né? Um em Cananéia, como está ali na minha biografia, e agora em Santos. E duas regiões completamente diferentes, né? No nível de pressões, na questão da conservação, na, na no perfil de áreas protegidas também, né? É tudo muito dispar. E eu acho que essa experiência, né, dessas duas regiões, compôs o meu olhar sobre a atividade para a qual eu me dedico, que é a pesca, né? Especificamente a pesca artesanal. E acho que a Valéria trouxe que é um território em disputa, né? É isso que a zona costeira é, que agora é bioma costeiro, né, que está misturadinho ali com a Mata Atlântica, em alguns locais é com a Amazônia também. A gente ainda não tem, né, nas bases de dados, nas fontes de informação, a gente não tem isso ainda assim separado, ainda está misturado. Mas se você for lá no IBGE, você vai ver que assim, como é o bioma, né, onde tem mais gente morando, não está lá como costeiro ainda, está junto com a, com a com a Mata Atlântica, mas a gente tem uma pressão enorme, tem uma população enorme, né? Tem muitos municípios ali, uma área enorme sendo ocupada. Então, de fato, é um território em disputa, né? E mais do que nunca, porque nos últimos anos, nas últimas décadas, até eu diria, a gente tem todo o movimento da Blue Economy, né? Então, todo o desenvolvimento voltando o seu olhar para o mar, né? Voltando e demandando infraestrutura e demandando investimento e portos, né, como a gente tem aqui em Santos, e circulação ali de mercadorias, e petróleo e gás, mineração e essas possibilidades, e isso convivendo com atividades que são atividades tradicionais, né? Eu gosto mais de falar da atividade como tradicional do que as comunidades como tradicionais, porque aí você acaba criando, né, uma distinção ali com aquele pescador que está numa área que é mais urbanizada, e você começa a julgar o conhecimento que um tem, o outro tem, e os direitos, né, que as pessoas teriam à atividade por conta desse recorte, assim. Mas a atividade em si ela é tradicional e ela não é nem um pouco estanque, né? Ela é vista muitas vezes como primitiva, como atrasada, né? Tem uma série de preconceitos em torno, mas ela tem uma tradição que é muito dinâmica, que vai de muito aprendizado. Então, outra coisa que eu diria sobre, né, esse morador, né, da área costeira que está envolvido nessas atividades tradicionais é que ele se adapta profundamente, né? Ele tem atividades que são diversas e ele constrói a tradição. Ele vai nesse movimento da cultura de aprender e de enfrentar adversidades e moldar aquilo que ele faz. Isso é muito, 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 muito bonito. Isso está ali, olha, muito próximo da arte, né? Então, chegar perto disso é muito bacana. Eu sou uma apaixonada, né, pela pesca e sou muito apaixonada pela figura do pescador e da pescadora também. Essa figura de resistência e de muito conhecimento. Vou passar agora para o Mário.
Oi, Mari, acho que você está sem o áudio. Isso. Desculpe. Enfim. É, boa noite. Um prazer estar aqui. Quando surgiu esse convite para essa conversa, eu comecei a pensar, né, nessa coisa dos biomas como ateliê e na minha própria história, né? Porque eu sempre fui um apaixonado pelo mar. Isso que me fez estudar, eu fiz biologia, né, como essa linha falou, e foi pensando na biologia marinha. E eu me lembro muito bem de criança, uma cena que num costão rochoso, onde tinha uma anêmona e você toca no animal. Isso foi uma coisa marcante, porque tinha cor, tinha textura, eh, tinha um tato, né? Porque é um animal que ele, ele também gruda em você, né? Ele adere. Enfim, isso foi uma coisa que sempre, nunca me esqueci disso, né? E sempre alimentou essa coisa desse contato com o mar. E apesar de estudar, de ter estudado os ambientes aquáticos interiores, né, continentais, tem uma semelhança muito grande em termos de metodologia, em processo, apesar das grandes diferenças, né? E tudo isso que está relacionado ao mar sempre me atraiu, né? E felizmente, eu acabei, de certa forma, ligado a esses estudos. Então, olhar para esses ambientes, para mim, sempre teve uma coisa da paixão. E eu acho que isso é um vínculo muito grande desse olhar com o ateliê, como um espaço de sensações, de criação, e de curiosidade, daí o estudo científico, né? Hoje eu estou trabalhando especificamente nesse projeto da Ilha Museu, e a ideia é exatamente juntar, unir essa questão do patrimônio natural ao patrimônio cultural. Então, a gente tem um contato muito grande com o ambiente marinho, mas do ponto de vista dessas comunidades, da importância desse maretório, né? Não é nem território, mas esse maretório para elas. E a gente percebe que é, tudo que a Ingrid falou acontece, mas a gente tem um olhar aqui de disputa pelo próprio território, né? Deles terem um espaço muito grande, né? Que eles foram sempre eh, perderam para o turismo, perderam para o desenvolvimento, mas hoje é um momento de resistência muito grande. O museu passa a ser esse caminho, né? Integrando então esses eh, ecossistemas costeiros que hoje compõem o bioma e toda essa população que vive em torno disso, esse modo de vida. Então é um grande aprendizado e é um olhar muito bacana, porque é, a gente acessa um conhecimento que é um conhecimento tradicional, né? É o etnoconhecimento aí que a Ingrid estuda. É, é, a gente fica impressionado, né, quando a gente compara com a ciência, como as soluções são muito complexas e simples ao mesmo tempo, né? É uma coisa muito bacana isso. Enfim, é um universo importantíssimo de se estudar. E eu acho que, ao colocar isso como um bioma, né, a gente traz para os livros didáticos os ambientes costeiros, é, a gente dá relevância, né, maior para isso. Acho que essa história do IBGE, né, que classificava os biomas só como os biomas terrestres, né, você olhava para aquele mapa do IBGE e aquele mosaico de cores com vegetações diferentes e não tinha mar. Acho que a grande importância de considerar isso um bioma é trazer as cores do mar também desses ambientes para esse mapa, né? Então, daqui para frente, ele passa a aparecer nos livros didáticos, né? Nos livros didáticos, nos programas de ensino, enfim. Eu acho que dá uma grande visibilidade, literalmente pôr no mapa isso, e claro, né? As pessoas que vivem aí e todas as questões associadas. Muito bonito ver essa
essa, essa posição de apaixonamento de vocês, né? Os dois estão envolvidos com o que fazem e acho que isso é um grande caminho andado para qualquer profissional, né? A gente ser apaixonado e ser curioso com aquilo que a gente faz e persistir nesse estudo, nesse envolvimento, né? Acho que isso é muito bonito. E a gente tem aprendido muito também com as pessoas das comunidades tradicionais, que têm atividades tradicionais, como a Ingrid falou, e acho que com os povos originários também. E uma das coisas que mais tem movimentado a mim, Valéria, a Mari, acho que toda a equipe, Pedro também, toda a equipe do Binar e também as pessoas que têm estudado conosco, é que a natureza, a cultura e a arte não estão cindidas, né? Em muitas dessas comunidades há um entrelaçamento entre essas várias instâncias e isso é algo que nos interessa muito. E aí a gente ficou pensando, em trazer aqui uma pergunta para vocês, de como é que vocês veem nas práticas e saberes locais, né, das pessoas que habitam esse bioma, como elas convivem com o mar, como elas lidam com isso de maneira sustentável, como elas percebem os fluxos, os movimentos, e a gente sabe que também tem muita pesca predadora, né? Existe uma industrialização muito forte acontecendo e muitas vezes muito destrutiva, além, enfim, de extração de petróleo. Acho que a gente tem várias questões acontecendo ao mesmo tempo, né? E a gente gostaria de saber como as comunidades locais lidam com tudo isso e quais são os saberes que elas trazem sobre esse bioma. Então, Estela, eu acho que elas lidam, né, com o ambiente. Eu acho que a palavra mais próxima assim, que eu posso encontrar, né, para descrever é a conexão. São pessoas que são observadoras assim cotidianas, né? Por um período de tempo da vida delas, observando esse ambiente e interpretando e tomando decisões, né? Eles vão manejar recursos, eles vão navegar, vão se comportar a partir do que eles observam e do que eles interpretam. Eu estava lembrando quando você estava falando, a gente terminou de produzir um livro, né, de um projeto que a gente está envolvido aqui na Baixada, que não foi nem lançado ainda, deve ser lançado esse mês. Mas uma das colaboradoras, ela entrevistava um nosso coautor, né? Ele acabou sendo coautor, um dos pescadores aqui da região, pescador artesanal, e ela tentava entender uma arte de pesca, porque a gente tinha um capítulo que era sobre algumas artes de pesca, poucas, né? Que a gente queria descrever justamente essa sofisticação que tem nessas práticas, porque elas são muito complexas, elas são simples, mas elas dependem, elas variam de uma forma, um único petrecho, um único instrumento de pesca, ele pode ser usado de inúmeras maneiras diferentes. E aquilo ali é decidido na hora. E a nossa colaboradora perguntava para o Chocolate, né, o Eduardo Chocolate, que era o nosso informante, mas como é que você sabe se é assim que você vai usar ou se é. Qual que é a regra? Tem que ter uma regra. Ele falou: não, Isis, não tem regra. Pesca não tem regra. Pesca é uma tendência. E a gente marcou essa frase até, né? Assim, eu decido de acordo com o que eu estou vendo na hora, com o que eu interpreto. E é isso que eles fazem. Então, é um nível de adaptação ao ambiente muito grande, adaptação aos recursos muito grande, é um conhecimento muito profundo que a gente tende, né, na academia, na pesquisa, a torná-lo simples, a tratá-lo como um pouco primitivo, né? Um pouco, rede de emalhe, peixe, vai lá e emalha, prende, pronto, a rede arrasta o peixe. Na verdade, não é isso, é um conhecimento que é muito sofisticado e tem muita arte nele, né? E a gente invalida, né, essa beleza muitas vezes.
E eu vejo, eu estou agora, né? Eu morei numa área que era muito conservada e agora estou numa área que tem uma pressão absurda por causa do porto, por causa de indústrias. Então, tem uma série de questões e tem uma luta deles que é diária, né, para poder se adaptar a essa situação. Mas a gente conseguiu registrar nesse projeto, nesse material e produzir o livro, o quanto ainda tem aqui vida, beleza, inventividade, alegria, né? Se eu sou apaixonado por pesquisar essa área, a gente tem pescadores apaixonados pelo mar, pelos, sabe, pelo que eles fazem. Eles têm uma genuína alegria em estar ali e desempenhar essa atividade. Então, eu acho que isso que sustenta, né? Isso que sustenta, assim, apesar de todas essas pressões. Você falou também na pesca predatória, a pesca industrial, a pesca em larga escala. Então, tá tudo isso aí, né? Tá tudo isso no jogo. E o pescador artesanal ele está muito vulnerável nesse contexto todo. Eu acho que é isso que eu trago de mais marcante, essa capacidade adaptativa que contrapõe essa situação de vulnerabilidade. Passo agora É, para o Márcio. nos meus, nos meus estudos aqui, nesse acompanhamento dos pescadores, uma coisa que chama muito atenção é eles fazem parte, né, do sistema. A gente tende a olhar como se a gente não fizesse parte dos sistemas naturais. A gente fala em bioma como se não tivesse ser humano no bioma, né? Os indígenas, por exemplo, eles se consideram biodiversidade, o que é lógico, nós também, né? Nós fazemos parte desse conjunto. E o mais bacana que eu vi aqui, e outra, eu falo de pesca artesanal, é o cara que sai, aquela coisa bem familiar, é a canoa, não é nem o que tem um barco um pouco maior de arrasto, quer dizer, a pressão é mínima sobre o ambiente, né? Então, tem uma consciência muito grande nos processos. Então, existe uma modalidade de pesca, por exemplo, que é o cerco, que é uma armadilha, né? Literalmente uma armadilha, e ela foi trazida pelos japoneses para cá, para o litoral norte, nos anos 30, e, enfim, eles adaptaram e continuam pescando, onde pega tudo, aprisiona tudo nessa armadilha. Mas na hora de fazer a despesca, ela é muito seletiva. Eles escolhem o tamanho, eles escolhem se é macho ou fêmea, eh, eh, prende um animal que eles não utilizam, eles liberam já esse animal. Então, ela é muito sustentável e o fato de utilizar vários petrechos, né, em épocas diferentes e por ter essa opção de escolha, ele não tira tudo, né? Isso é um grande lance de sustentabilidade. Ele vai tirar, né, ou vai retirar do meio aquele recurso que ele precisa na condição que ele precisa. E não o que faz a pesca industrial, uma pesca em maior escala, onde tira tudo e sacrifica tudo, né? Então, tem vários conhecimentos, vários saberes que a gente eh, descobre acompanhando essas pessoas é, em relação a esse convívio, né, nesse ambiente. Mais do que uma integração. Para mim, eles se consideram parte, de verdade nisso. É, falando em pressões, né, tem uma pressão, um vetor de pressão aqui que eles sempre estão batalhando, que é exatamente algo que a gente coloca como que não deveria ser contrário, mas são as próprias unidades de conservação, né? O histórico desses processos. As comunidades tradicionais sempre foram excluídas do processo conservatório, né? Então, aquele modelo de criar unidade de conservação sem ninguém. Isso mudou muito. Hoje existe muito diálogo, hoje existe, enfim, é considerado hoje quando se cria qualquer unidade de conservação, porém existe sempre uma posição de defesa, né? Eles sempre se sentem acuados
sempre sentem que vão perder território, perder oportunidades quando se fala na criação de unidades de conservação. Então, isso causa, sem dúvida nenhuma, um estresse bastante significativo, né? Que qualquer situação, assim, eu não vou ter mais o meu ponto de pesca, eu não vou poder mais pescar ali, né? Nós não estamos falando nem de pesca industrial, é o pescador comum de linha. Existe um conflito, uma forma de ação que de um lado você tem as entidades do governo que são ligadas à conservação, né? Fundação Florestal, por exemplo. Do outro lado, você tem a Polícia Florestal. A Fundação Florestal, ela é mantenedora desses mecanismos, né? Quem atua, quem autua é a Polícia Florestal. E muitas vezes a forma de acesso a essas comunidades é meio truculenta. Então, eles generalizam. Então, de certa forma, para eles, unidade de conservação de qualquer tipo, né? Pode ser uma APA, uma de uso sustentável ou qualquer outro tipo, para eles significa a possibilidade de perder oportunidade, de perder território, de perder modo de vida, né? Isso é uma coisa interessante que a gente também contribui, né, tentando trazer os dois lados para conversar, apesar de que isso já existe, né, esse mecanismo, como eu falei, cada vez esse diálogo é maior, mas é uma pressão importante de luta aqui no litoral, né, onde se tem unidade de conservação, é, existe essa possibilidade de restringir atividades, né, excluir exatamente essas pessoas que estão aqui há centenas de anos. A gente está querendo preservar, né? Retirando a quem está ali sem ter. É como se eu fosse criar um parque e tirar uma espécie de árvore do parque. Falar, essa aqui não pode ficar. E sempre viveu ali, né? Então, isso é um vetor de pressão. E isso só é possível em função desse enorme conhecimento, né? Conhecimento a ponto de, na maré baixa, né, ligado nas fases da Lua, né? Sair para o costão, coletar lá um crustáceo, né? Um guaiá, que é um caranguejinho, e tem que assobiar para o caranguejinho aparecer, né? Assobiar guaiá e escolher. Fêmea não pega, devolve, só fica com o macho. Enfim, isso é fantástico, né? Pergunta para alguém que pesca se, se tem essa preocupação, né? O cara quer pescar, né? No nosso modo de vida, é claro. Então, é uma série de coisas, é um conhecimento assim riquíssimo, sem dúvida nenhuma, e para a gente aprender, literalmente, né? A gente busca complexidades, tenta entender complexidades, onde essas pessoas têm uma compreensão, né? Do ponto de vista científico, talvez pode parecer mais simples, mas é muita informação, é muito conteúdo, é muita coisa para a gente ver, né? Isso que você traz, Mário, a gente tem tido a oportunidade de ver acontecendo nos outros biomas também, né? As catadoras de sempre-viva tiveram o mesmo problema, né? O capim-dourado. Então, tem algumas legislações que impactam muito, muito nas comunidades tradicionais que vivem quase que em simbiose com esse espaço, né? Elas sabem ler esse espaço como ninguém, Hum, né? É, e a gente fica imaginando o que, nesse momento de transformação, né? Era um sistema, agora é um bioma, como é que também vão ficando as leis, né? Porque a Ingrid falou, era Mata Atlântica, agora é o bioma costeiro, então a gente vai ter uma série de recursos na lei para falar não pode, não pode, né? Uma série de impasses vão se colocar também. Eu estava lendo que tem um problema com os manguezais, porque os manguezais também podem acontecer em outros biomas, como a caatinga, né? E que quando acontece em outro bioma,
é mais fácil acontecer o desmatamento, porque ele não é daquele lugar, né? Então, acredito que não é muito simples declarar um lugar como um outro bioma quando já se tem aí uma outra legislação compondo esse espaço, né? É, e a gente queria, assim, que vocês falassem um pouquinho. É um território de transição, um território de encontro e que ele é de norte a sul, né? Então, a transformação desse espaço me parece que muda todo o Brasil praticamente, né? Então, o que que muda na paisagem e na nossa vida cotidiana quando o território costeiro se transforma? Pela experiência, pela pesquisa de vocês. É, vamos ver se eu captei bem a sua pergunta, Valéria. É, eu acho que houve essa delimitação, né? Eu acho que a gente ainda não teve tempo de sentir o que que essa mudança vai significar, porque, na verdade, é um desenho diferente no mapa. Na verdade, é uma apresentação diferente de uma informação. E a lei do mar, ela também, na minha atividade, ela não teve qualquer reflexo ainda. E há um tempo mesmo, né, para essas coisas acontecerem. Agora, falando de legislação, né, antes de falar dessa questão de o que que afeta na vida da gente, eu acho que a gente tem uma questão bastante importante sobre quem a lei é aplicada, né? A gente tem uma série de restrições e de legislações, de regras para proteger espécies, para proteger vegetação, né, para proteger algumas áreas, e elas são aplicadas preferencialmente de uma maneira que oprime sobre comunidades ou sobre parcelas da população que já são vulneráveis até por outros meios. Porque o poder público não consegue aplicar sobre o poder, quem tem o poder econômico, sobre quem desmata para explorar madeira, sobre quem minera, sobre quem as grandes empresas, por exemplo, aqui do Porto, né? Eles estão fora do alcance da legislação. É isso que acontece, né? Então, assim, a polícia ambiental, como disse o Mário, né, agir com truculência sobre uma comunidade pobre, isso é corriqueiro, isso acontece diuturnamente, né, nesses locais. Mas, assim, sobre a pesca industrial, a abordagem não é a mesma. Sobre as empresas aqui do Porto, a gente teve, alguns anos atrás, um grande acidente aqui, um grande acidente, um grande desastre. Não foi um acidente, né? Foi um grande desastre aqui na área portuária de Santos, que a gente teve uma mortalidade absurda de meros. A gente tem aqui relatos, eles mandam fotos e vídeos, né, dos meros mortos boiando. É uma espécie criticamente ameaçada que tem décadas de proibição da captura. Se um pescador pescar um mero e for pego, é um crime ambiental, assim, é gravíssimo. Mas as empresas matam todo dia, a draga mata, né, a dragagem de aprofundamento. Então, assim, é a quem se aplica também, né, as normas, né? Quem tem acesso aos espaços de decisão? Qual que é o conhecimento que é validado? Eu acho que quando a gente fala de zona costeira, entendo que o viés do conhecimento, né? O conhecimento político, o conhecimento que dá suporte para as decisões, ele é muito forte. Então, qual conhecimento que é válido? Quem realmente conhece o que está acontecendo com os recursos é quem está ali todo dia, é o pescador que sai todo dia, que conhece o comportamento do caranguejo, que conhece a época que dá mexilhão, que conhece a época que está desovando, o que pode, o que não pode. Então, assim, mas esse conhecimento ele não é considerado, né? Quando ele é considerado pela pesquisa, mas assim, de uma forma meio colonizada também, meio extrativa, né? Ele precisa ser validado, né, por um cientista. E
O que acontece com a zona costeira, eu acho que está direta, é a área que está mais vulnerável, por exemplo, mais exposta às mudanças globais, às mudanças climáticas agora. Então, isso está afetando a nossa vida diretamente. Para a gente aqui que mora, né, na costa, eu estou aqui em Santos, a gente está vendo, né, as mudanças. Isso está muito próximo. Então, que eu penso é que assim a sociedade como um todo, ela, você usou uma palavra, você usou literacia, talvez, Valéria, não sei, ou um letramento para. Eu acho que a gente precisa voltar a ter esse letramento para o oceano também. Isso tem sido discutido até, né? A gente precisa de um letramento. A gente precisa se reconectar com essa realidade para poder ajudar nas soluções, né, que vão ser necessárias, porque já está afetando e vai afetar a vida de todo mundo. Essas comunidades, elas estão especialmente expostas, né? Elas são as primeiras, são as que menos recebem os benefícios de toda essa economia do oceano, são as últimas a receber, são as primeiras a receberem, as que recebem mais duramente os impactos e os prejuízos. São essas pessoas. Então, a gente vai ter que cuidar disso como sociedade, né? A gente vai ter que receber esse letramento de novo, a gente vai ter que se reconectar de alguma forma. Eu acho que a gente vai ser profundamente afetado com essas mudanças, né, com tudo o que impacta eh, essa zona costeira, porque se a gente pensar, o Brasil tem mais de 270 municípios costeiros, né, municípios ao longo da costa. A quantidade de pessoas que moram literalmente à beira-mar é muito grande. São algumas grandes capitais, né, eh, que, por outro lado, exerce uma grande pressão sobre a qualidade dessa zona costeira. Então, as mudanças afetam diretamente essas pessoas, que é uma boa parte da população. Mas mesmo quem está mais distante, vai sofrer impactos dessas mudanças. Eu vou dar um exemplo, um pouco de ecologia, um pouco é, acadêmico, mas é muito interessante isso, né? Então, o manguezal, né? Quando essa matéria orgânica é trazida por aquele estuário e começa a ser decomposta no manguezal, uma parte das substâncias químicas se transforma em gás, por exemplo, enxofre. Né? É o que dá cheiro, inclusive, para o mangue, aquele cheiro, o gás sulfídrico. E através da atmosfera e do vento, isso retorna para o continente, esse nutriente retorna para uma zona interior. A hora que você tira o mangue, né, ou tira o manguezal, esse processo deixa de ocorrer. Portanto, essa etapa do ciclo de retorno, né, deixa de existir. Né? Então, isso é um exemplo de como, muitas vezes, a centenas de quilômetros, né, do litoral, é, a gente é impactado. Né? A gente pode ser impactado. Isso, nós estamos falando de um processo ecológico, mas tem processos econômicos, né? Influencia no clima, influencia numa série de coisas. O que eu acho importante, assim, a gente está falando de biomas, bioma é uma coisa no papel, né? Você divide bioma, uma coisa que é indivisível. Me fala onde que está a linha que separa a Mata Atlântica da costa. Então, se você olhar para o mapa de biomas, é um mosaico de coisas, é divisão dentro de divisão, né? Isso aí tem uma função, claro, é importante, né? A gente precisa caracterizar para legalizar todas essas ações e tudo isso. Mas assim como a gente é natureza, né? Não existe separação entre os biomas e tudo vai impactar tudo. A gente, sem dúvida, que está mais próximo vai sofrer, já está sofrendo, né? É, não sei se a gente vai falar de mudança climática, mas assim, tem uns estudos muito aqui no litoral norte que mostram umas coisas muito chocantes, né? Tipo assim, de tempestades com extremos de maré e muito vento e muita onda. Se a gente pegar
1970 até 1999, aí 30 anos, houve um aumento na intensidade disso, né, de 20%. Se a gente pegar de 2000 até 2020, a intensidade aumentou 80%. Isso é assustador, né? Isso é assustador porque é muito rápido, né? É, infelizmente, a gente tem muitas áreas sem a coleta e tratamento de esgoto. Então, é fossa, né? É, muitos bairros aqui, uma das consequências da elevação do nível do mar é você ter a entrada da água subterrânea ali, né? A água de recalque, aquilo que está por baixo. Consequentemente, você aumenta o nível freático. Ou seja, essa fossa que era para drenar, ela está ficando mais tempo cheia e extravasando. Então, isso é um problema de saúde pública, porque é algo que deveria infiltrar, né? Hoje está muito mais em contato com as ruas e, consequentemente, as praias, né? Então, essas mudanças afetam todo mundo e está muito próximo. Tem que lembrar que tem uma população que comunica, né? Essa população flutuante, turística, que está aqui, está lá, está aqui, está lá, ela faz parte de todos esses processos. Isso também vão ser afetados e vai afetar também, né? É, do mesmo jeito que a atmosfera empurra a coisa para um lado e para o outro, as pessoas, quando vão de um lado para o outro, também estão fazendo isso, faz parte desses ciclos, né? Então, é, nós, né, me colocando agora como paulista aí, é, mesmo linearmente, sei lá, 80, 40 quilômetros de distância, vamos ser também afetados por essa mudança. Sem dúvida nenhuma, as comunidades que vivem no litoral, os mais pobres são sempre os mais impactados com isso, né? Porque todo mundo quer morar na praia, então a especulação imobiliária empurra essas pessoas para as áreas mais críticas, que é margem de rio, que é área de várzea, que é área com alta declividade, né, morro, né? Isso aumenta, né, o desmatamento dessas áreas e coloca essas pessoas sempre em risco. Nós vimos isso há 3 anos atrás aí, e a potencialidade disso ocorrer é cada vez maior. E, de novo, né, sempre aqueles com menos recursos são os mais impactados, né? As comunidades tradicionais vão perder o, o local de pesca, né, com essas mudanças. Então, todo esse conhecimento, né, de que foi construído por essas comunidades, de repente pode, em função dessas alterações, eles podem ser perdidos. Não perdidos, mas assim, aquele conhecimento ali já não se aplica mais, porque mudou, né? Eles vão ter uma capacidade rápida de adaptação a isso. Eu tenho meus pontos de pesca marcados, é uma coisa que, bom, agora mudou corrente, mudou fluxo. Será que eles vão continuar os mesmos lugares? Então, vai sobrar para todo mundo, né? Mexer com a zona costeira, sem dúvida nenhuma, implica em grandes mudanças para todo mundo. O reflexo é para todo lado. Eu não sei se era essa a pergunta, se era isso exatamente. Era isso sim. Uhum. Arrasaram. E nos arrasaram também. Estamos arrasadas. Não, mas vocês foram contando e eu fui lembrando de várias situações. Enfim, eu dei muita aula pelo Brasil afora, eu trabalhava. O Mário também já fez muito isso, né, Mário? Você e a Luciana. Mas eu trabalhava numa ONG que chamava SEDAC e eu dava aula para professores de escola pública em várias regiões do Brasil. Muitas regiões ribeirinhas, muitas regiões. Bom, o rio deságua no mar, então vai levando tudo que está no rio para o mar, né? Muitas regiões onde as populações dependem desses recursos naturais, né? Dessas experiências de coabitação, com essas outras vidas. E realmente vira um grande lixão, né? Isso é muito triste.
O mar é um grande lixão, os rios são um grande lixão, e eu e Valéria ficamos pensando aqui, vocês já falaram tanto disso, mas realmente as mudanças climáticas, elas são multissetoriais, né? Elas não são só da alçada dos ecologistas, dos estudiosos do mar e dos povos que têm suas profissões nessas atividades tradicionais. Mas elas são um problema de todas as instâncias, porque o lixo ser jogado no mar é um problema de saneamento básico, mas é um problema também de organização das cidades, né? E geralmente fica assim, numa curvinha que ninguém vê, né? Fica meio escondido. Eu e o Fernando, uma vez fomos fazer um amigo nosso que mora em Recife, nos levou para uma navegada num barquinho pequeno no rio Capibaribe, lá em Recife, que vai desaguar no Beberibe, que por sua vez vai desaguar no mar. E é um grande lixão, né? Você vê Um muito lixão. lixo. Isso é muito triste, né? É um problema que nós vamos precisar nos haver todos juntos, né? É um problema daqueles que estão estudando, os jovens, as crianças e jovens que precisam se envolver nessa questão, porque eles também estão recebendo de nós esse planeta desse jeito, e é um problema nosso, mas também será deles. E é um problema de todos os setores, um problema social. Vocês mesmos falaram que os mais afetados são os mais pobres, mas é um problema do urbanismo, é um problema econômico, é um problema político. E aí nós ficamos pensando como é que vocês olham para o horizonte, né? Quando a gente olha agora, está tudo muito caótico e, e tem movimentos que vão na. Acho que a gente está vivendo em todas as áreas, né? Movimentos que têm um fluxo muito destrutivo, e em contrapartida disso, movimentos que estão fazendo um trabalho de regeneração, de respeito, um trabalho político de delimitação, de resistência. A gente tem esses vários movimentos acontecendo ao mesmo tempo, né? E aí a gente queria saber de vocês como é que vocês olham para esse horizonte, né? Como é que vocês olham para essa multiplicidade de possibilidades, né? Com o que vocês sonham? E um sonho na concretude dos acontecimentos, né? Como é que vocês, se vocês pudessem tomar uma atitude nesse coletivo, né? Vocês já fazem isso profissionalmente, mas como é que vocês olham para esse horizonte? O que que vocês sonham? O que que vocês enxergam como uma possibilidade, né? Acho que a gente fez aqui denúncias e também anúncios da sabedoria desses povos. Mas que outros anúncios a gente pode fazer? Como é que a gente pode olhar para isso? É, Como é que a gente pode semear? A gente está aqui num grupo de educadores. Como é que a gente pode semear outros modos de vida, né? Que levem em consideração esses ambientes dos quais fazemos parte. É uma questão bem profunda, né? Que tem aí, assim, a ver com todas as escolhas é, pessoais e profissionais, né, que a gente faz. Eu me considero uma esperançosa, né? Assim, eu acho que eu não sou otimista, porque eu acho que o otimista ele está um pouco, talvez, ignorando a realidade, né? Eu acho que a gente tem que olhar, né, para todas essas dificuldades mais que nunca, porque a gente tem um montão de crises acontecendo ao mesmo tempo, né? Crises locais e crises globais, e elas estão interconectadas, e as pessoas estão exaustas, estão se estranhando muito, todo mundo sabe disso, né? Mas eu acho que tem muita coisa bonita acontecendo. Eu acho que quando a gente se aproxima dessas pessoas que estão mais conectadas, né, com o,
o capital natural, né, com o mundo natural, com os ciclos, elas estão vendo as transformações, elas estão assustadas, mas ali tem uma sabedoria, né? Tem né? Os indígenas, eles sabem o que tem que ser feito, eles sabem o que fazer. Eu acho que os ribeirinhos também, muitas vezes não conseguem, são levados de roldão, né? Nesse cenário difícil que está hoje. Mas ali tem um conteúdo e ali tem muitas experimentações e ali tem uma conexão. Eu acho que a gente tem que se inspirar com essas coisas, tem que se aproximar e tem que fortalecer de alguma forma, né? A gente tem que se disponibilizar para fortalecer esses movimentos, porque tem muita coisa boa acontecendo. Eu tenho visto muitas comunidades pesqueiras, muitos grupos de pescadores tentando uma organização que ainda está caótica, está fragmentada e cai, levanta de novo, muito conflituosa ainda. Nossa, no litoral norte tem vários grupos muito fortes, no litoral sul tem, aqui no centro eles estão começando a se organizar também. No Nordeste tem muitos grupos, né, com práticas belíssimas e com um senso de comunidade que a gente tem perdido, né? A gente não consegue mais fazer isso, né? A gente não está conseguindo conviver e se conectar até com quem está perto da gente. E a gente tem essas lições, assim, né? E eu acho que a gente tem que se envolver, se envolver nisso, né? A gente tem que se desarmar um pouco também, ir para esse convívio com pescadores, né? Com esses grupos, disposto a, a não ser colonial, não ser extrativista, a respeitar aquele outro conhecimento, respeitar que o protagonismo está lá, não está aqui, né? E tentar fazer parte, né? Somar para uma transformação que eu acho que ainda é possível. Se a gente não tiver isso no horizonte, a gente não vai ser a gente que vai entrar em desespero e desistir, né? A gente vai tentar transformar. Eu acho que isso é bem importante. Eu estou vendo aqui pessoas ótimas, né? Que eu estou conhecendo agora, mas eu estou vendo que a gente que quer fazer essa construção, né? Então, assim, eu acho que as forças contrárias, elas são imensas, elas envolvem muito dinheiro, elas envolvem muitos interesses, mas tem coisas boas sendo construídas e a gente tem conseguido segurar. Esse exemplo, eu queria até falar uma coisa que eu estava pensando da lei do mar, né, que veio agora e que vai levar um tempo até isso engrenar e realmente se transformar em alguma coisa que resulte, né? Mas a gente acabou de perder força na legislação do licenciamento ambiental por causa do PL da devastação. E isso, quem está numa região como a que eu estou, assim, que tudo é licenciamento, licenciamento, EIA, rima, processo, você lê aquelas coisas, fica assustado, cada coisa mais horrorosa que a outra, né? E a gente sabe, é tudo muito falho, mas a gente ainda tem naquela legislação, né, aquele rito que já não dá conta mais, né, do que é preciso, mas a gente tem ali um rito que obriga a algumas preocupações, a gente pode brigar dentro desse processo, né? E quando a gente tem isso enfraquecido, isso é muito assustador, né? Porque já é difícil com ele, com a legislação, com o sistema de licenciamento, imagina sem. Mas aí emerge essa questão da lei do mar, que pode ser um instrumento, né? Eu concordo demais com o Mário nessa questão do conflito que os pescadores têm com as unidades de conservação, porque ele é muito legítimo. Os pescadores, né, esses grupos, eles têm sido expoliados, né? A gente tem até o termo, todo mundo conhece o termo grilagem de terras, né? A gente tem agora a grilagem oceânica. Isso é de uns 10, um pouco mais de 10 anos para cá. Isso é uma linha de pesquisa, a gente trabalha com isso teoricamente. E um dos vieses de grilagem oceânica, né, que é esse roubo do maretório e dos recursos, é o conservacionismo, né, por meio de unidades de conservação, isso é um fato. Mas, por outro lado, às vezes as unidades de conservação são aliadas das comunidades e servem também uma barreira, né, como uma barreira ali para a defesa. Então,
A gente tem todas essas questões. São instrumentos que a gente pode usar, né? A unidade de conservação, a APA, a figura da fundação, as unidades federais, elas eventualmente podem estar do lado, né, dessa luta e serem uma vantagem. Nada é bom ou mal em si, né? Mas eu acho que a gente tem que enfrentar essa parada aí, assumir os riscos e assumir a nossa colaboração, a nossa possibilidade de participar e respeitar o outro, né? Respeitar esse outro que é tão diferente, tem uma outra cultura, que tem outros conhecimentos, que tem arte, muita ali, né? Muita arte, música, culinária, alegria, engenho, naqueles artes de pesca malucas lá que você custa entender qual que é a lógica, e que envolve o clima, envolve o ciclo, a lua, a maré, um monte de coisa, né? E eles manejam aquilo, O estamos vivendo vento, né? Saber ler o vento, eu acho incrível, né? o vento, é uma literacia toda outra, né? Toda diferente do que a gente tem. Mas é muito legal, e a gente pode contribuir, a gente é parte, como o Mário falou, a gente está nessa, né? Então vamos ter esperança, não vamos deixar para outro levar, não. Eu gostei dessa coisa da esperança e não do otimismo. É, é, eu não sei dizer assim se eu sou otimista, pessimista, mas eu acho que a gente não pode viver dentro dessa nossa realidade, da realidade que a gente vive hoje, né? É retórico, né? As comunidades tradicionais, eles vivem com muito pouco. A gente não consegue viver com muito pouco. Então, isso é a questão da insustentabilidade nessa nossa demanda. Eu estou vendo aqui atrás da Val um monte de livro, tem atrás de mim. Quantas árvores tem aqui, cara? Então, enquanto a gente tiver essa necessidade de consumo de tudo, né? é, de ter, né? Vai ser complicado, né? Isso tem que mudar. Isso tem que mudar, né? É, inclusive no litoral, né? O cara vem para cá, ele quer ter sua casa aqui, o seu apartamento, enfim, isso alimenta a especulação imobiliária. Então, é, nós temos uma grande responsabilidade nisso, né? Agora, como mudar esse comportamento? Como é, mudar isso que é nosso, né? Do ser humano, eu acho que eu tenho umas teorias que são meio loucas assim. Acho que todas as espécies, se pudessem, tomariam conta do mundo. Acontece que elas não tomam porque tem mecanismos de controle. A gente não tem mecanismo de controle, né? O mecanismo de controle era um protozoário, um vírus, uma bactéria. Você inventa antibiótico, remédio e cura. Então, eu não tenho alimento suficiente. Tudo bem, nós vamos plantar, vamos cultivar, vamos criar um mecanismo para conseguir. Então, tudo aquilo que controlava a gente, deixa de controlar. A gente tem que ter um autocontrole, né? Porque senão é difícil, é uma demanda muito grande. Além das comunidades tradicionais, eu tenho visto aqui também a questão do pessoal que trabalha com agrofloresta, né? Ou com as abelhas sem ferrão. Então são experimentos de vida assim. A pessoa está no meio do mato, tem tudo o que ela precisa, né? Literalmente é tudo o que a gente efetivamente precisa, acho que até mais um pouco, tá? Com muito menos impacto, com muito menos consumo de energia, com muito menos. é, Enfim, é, você pode ter política pública, você pode ter um monte de coisa, mas se a gente, cada um de nós, não se conscientizar disso, essa demanda vai ser, no mínimo, a mesma, né? 8 bilhões de pessoas no planeta, extraindo, né? É, para viver. Ninguém quer voltar para trás, todo mundo quer um padrão melhor, todo mundo quer mais, né? E a gente precisa tirar um pouco o pé, né? Vocês, acho que quem não precisa são as comunidades tradicionais, mas nós precisamos tirar um pouco o pé. Por outro lado, isso é um pouco contraditório, né? Porque assim, como é que a gente vai assimilar isso, esse voltar atrás? Na minha concepção, é um voltar atrás
que vai implicar em mudar muitos comportamentos que estão enraizados na gente. E em alguns lugares é até difícil, né? Como que fala? Alguém que mora numa megalópole como São Paulo, não dá para abrir mão de certas situações para usar menos recursos, né? Que as coisas são distantes. É utopia, de certa forma. Então, não é que eu sou pessimista, mas eu acho que a solução está aí, né? Você pode ter políticas, você pode ter educação, você pode ter... Se a gente, né, não resolver fazer isso, é, é complexo mudar, né? Eu não sei até que ponto eu também sou capaz de fazer isso, né? Sei que é uma necessidade, mas né, a gente continua querendo, né? Todo mundo quer ter uma aposentadoria, morar bem, né? Enfim, né? Não que isso precise de muito recurso, mas você precisa construir hoje, no mundo que a gente vive hoje. Então, seria uma grande mudança de chave, né? Para conseguir é, fazer isso. Eu, eu sou otimista, eu acho que não tem solução, tem solução. É, mas a gente tem que ter muita mudança de comportamento aí em todos os níveis para poder atingir algo que realmente compatibilize, né, o nosso modo de vida, ou um outro modo de vida nosso, com esses processos naturais e que a gente acha que não faz parte, né? Que a gente se coloca à parte e estamos vendo que, pô, a água está batendo no nosso pé. Eu fico vendo uma coisa disso que você está falando, Mário, que eu vejo muito das novas gerações, assim, já de um outro jeito, assim, os nossos filhos, né? As necessidades deles, eu sinto, não sei, fico vendo os nossos filhos aqui em casa, quais são as necessidades, né? É diferente já. Acho que já tem outro jeito de olhar para o mundo, fico pensando. Claro que não dá para generalizar, mas eu acho Né? que não tem o desejo de ter um carro, de, sabe, como primeira necessidade, assim. Depois o carro vai se tornando necessário para, às vezes, morar num lugar que tem pouco transporte público, aí vira uma necessidade, mas não é a primeira necessidade, né? Eu não sei, eu tenho esperança que essas novas gerações, elas já estão olhando para isso diferente de nós. O jeito como lida com a água no cotidiano, aprender a fechar a torneira, a gente não tinha isso na nossa infância, né? O cuidado com os recursos hídricos, eles já têm isso muito mais introjetado. É uma coisa que é uma geração que já vem com isso de um outro jeito, eu sinto. Enfim, acho que e aí acho que a gente tem aqui um grupo de educadores que também estão lidando com isso no dia a dia. A gente acho que já chegou meio no nosso limite de tempo, né, P, campanha? Ou Eu não? acho que a gente tem uns 15 minutos ainda. Eu pensei, Val, da gente abrir para as pessoas perguntarem o que que você acha. Eu também pensei até, não sei se o Mário quer fazer alguma pergunta para a Ingrid, se a Ingrid quer fazer Ah, isso é uma alguma boa para o ideia também. Mário. Aproveita, gente. É isso aí. E também as pessoas aqui que estão com a gente, os alunos do curso, o Fernando, a mãe do Pedro, todo mundo que está aqui com a gente, as outras pessoas que vieram também, a Mari, Pedro. Quem não Quiser quiser falar no áudio, pode também escrevendo aqui no chat, que aí a gente vai perguntando também. abrir um pouco para essa prosa se estender. Eu tenho uma pergunta, mas não é para a Índia, é para vocês. Ah, é? Então Sabe por quê? pergunta. Eu Ah, comecei a pensar, né, nessa coisa que é fantástico, né? O bioma como ateliê. E, enfim, né, eu queria saber como é que vocês veem, por exemplo, esses ecossistemas, biomas costeiros, né? Ou, enfim, todos esses ambientes que a gente tem na costa, como ateliê. O que inspira, né, o que traz. Eu tenho as minhas inspirações, eu queria até confrontar isso, porque eu acho que é uma experiência muito bacana essa coisa de entrar
na natureza e trazer isso. Ó, a gente faz um pouco disso quando ensina ciências para criança, né? Uhum. Mas é, eu queria saber de vocês isso. Uhum. Podemos dar de vários jeitos essa resposta, né, Val? Podemos. São muitas coisas envolvidas. Eu teve uma hora aqui quando a Ingrid foi falando um pouco desse fazer artístico, né, nesses lugares e desse saber ler, né, e se adaptar e ir se adaptando. Isso é uma coisa que a gente tem pensado muito, porque a gente está falando do bioma como ateliê e está fazendo uma formação de atelierista, que é essa figura transdisciplinar dentro da escola, né? Que vai entrelaçar ali uma série de conhecimentos, pensar em materialidade. Então, ela também tem que ter esse poder de adaptação, porque ela vai entrar em contato com uma série de situações que ela não tem controle muitas vezes dentro do ateliê. Então, pensar que esses grandes mestres nos ensinam a ler a materialidade das coisas de diferentes formas, né? Então, meu avô pescava. E eu achava incrível como ele remendava a, a Aí, rede, porque era uma magia, né? Pra gente que estava olhando ali, como é que o negócio tem um buraco? E aí ele fazia um movimento que de repente o buraco desaparecia. Que intimidade é essa que ele tem com a linha? Que ele faz esse alinhavo que você não vê onde ele mexeu depois, né? E essa versatilidade, essa flexibilidade nesse espaço. Então, para nós, a gente tem visto o bioma como esse grande professor e uma oportunidade de entrar em contato com essas pesquisas incríveis, né? Que acontecem no quente, na vida, né? Acho que ontem a gente falou que não existe, né, separação entre arte e vida ali, tá tudo, né, fermentando. Então, não sei, isso é o que me pega bastante nessa pesquisa do bioma como ateliê, né? Foi engraçado que hoje, em vários momentos, eu lembrei do Dorival Caymmi, né, das músicas do Dorival Caymmi. E lembrei também que uma vez eu fui nadar em Salvador, no centro da cidade, perto do farol que tem lá, e eu fiquei vendo os homens pescando com linha. Eles ficavam todos em cima de uma pedra e eles faziam uma dança com o corpo que era a coisa mais linda, puxando a linha e sentindo a pressão da linha, né? Então, hoje vocês falaram diversas vezes, né, dessa sabedoria que se dá pelo convívio, né? Essa sabedoria que se dá pelo convívio com as naturezas, pelo convívio com as marés, pela observação das luas, mas também pelo convívio com os mais velhos e, e através das gerações isso vai se dando. E acho que tem um ritmo, né? Tanto no corpo desses homens pescando, no movimento que eles faziam, e eles faziam um movimento, era engraçado que de repente estavam todos se movimentando meio ao mesmo tempo, era uma dança, uma coreografia. E nos movimentos que não são padronizados, né? Os tempos que não são padronizados, a não padronização da vida, né? Foi tão bonito quando a Ingrid contou, né, desse pescador que falou que não tem um jeito único, né? Tem ali uma intenção, tem ali um movimento. E acho que a gente tem pensado muito também nesses outros tempos, nesse outro jeito de olhar para as expressões vivas, né? Que estão em transformação, que não são sempre iguais. Hoje a Valéria estava uma tarde escrevendo um texto sobre a força e a forma das coisas, né? A força expressiva, a força viva, a vitalidade que uma coisa tem e que forma ela vai dar para aquilo, né? Isso tem a ver com os tempos, tem a ver com os ritmos, tem a ver com as temperaturas, tem a ver com as intensidades. Isso é do mundo da arte.
né? Essas intensidades, as colorações. E a gente vê isso pela cultivando essa atenção, né? De quando o céu vai mudando e vai ficando mais acinzentado, ou quando o vento muda de direção e vai trazer uma chuva. Isso tem a ver com o mundo sensível, com o mundo da percepção, né? Ser artista é uma escolha, né? Mas esse estado da arte todos nós vivemos. Então, eu acho que a gente tem aprendido muito com os temperamentos de cada lugar, e com os vários modos de se relacionar com o bioma, né? Porque a gente tem uma pessoa que dá aula sobre a Amazônia, como a Renata Peixe-Boi, que está morando num assentamento urbano em Manaus, e depois a gente tem aula com um artista que vai passar uma temporada na floresta e um outro indígena que dá aula de dentro da floresta. Quer dizer, são visões muito diferentes. Como não existe você falou, né, Mário? Quer dizer, essa separação política do bioma, geográfica, mas política, é uma separação no papel, né? Assim, existem as nuances. Eu acho que a gente trabalha com as nuances. A gente trabalha com esse olhar para saber que o comportamento de um mesmo bioma em lugares diferentes é outro, né? Na beira do mar ele é um, em cima da montanha ele é outro, e como cada ser vivo se relaciona com ele, né? E ao mesmo tempo tem esse conhecimento ancestral, esse conhecimento genético, esse conhecimento que está no ar, né? Eu lembrei quando você estava falando, Ingrid, você falou de uma espécie que é muito, esqueci o nome agora, que tem sido muito pescada, que não pode. Como chama? O Falei do Mero. mero. Ele não tem sido muito pescado, não. Ele tem morrido muito por causa de outros. Morrido muito. Uhum. Mero. Mero, é o mero. Você sabe que tem um cineasta que chama Panlevé, que ele fez filmes de muitas criaturas marinhas. E aí ele grava o, o, o animal marinho no seu habitat, como ele é, os movimentos dele. E depois ele põe uma música, e aquilo vira um balé. É um francês que é apaixonado pela natureza. Ele dava aula para as crianças de como é que os pombos andam, e as crianças tinham que fazer com o corpo delas como os pombos andam. Quem nos apresentou esse cineasta foi a Flora, que trabalha aqui com a gente, mas que antes trabalhava todo dia, que é cineasta e que é uma pessoa muito maravilhosa. Hoje em dia ela faz os vídeos do Binar, mas não trabalha mais com a gente todo dia. Mas eu fiquei pensando nesses encontros vivos, né, de percepção. Eu acho que o que nos move na lida com os biomas é esse aspecto laboratorial e variado que o próprio planeta tem em acontecer, Uhum. né? O, aquele filósofo italiano, o Coccia, ele fala uma coisa bonita que a gente, ele é um filósofo da natureza, ele fala que a gente reinventou o DNA dos nossos pais, porque a gente traz esse DNA, mas a gente reinventa quem a gente é. Então, no princípio do nascimento das coisas está a invenção. Cada um inventa o seu jeito de ser, misturado com outras vidas, né? E acho que isso é o princípio da arte, é a invenção. E é o princípio também da educação, a invenção, né? E talvez a questão da contemplação e da atenção sejam as coisas mais fundamentais que a gente tem agora para aprender, né? A escuta, a atenção também é o que nos move, é o que nos afeta, né? Porque e o fazer junto, né? O nos relacionar, a gente não precisa ter medo de se misturar, porque a gente continua. Tem o Glissant, que é um martiniquenho, que fala isso, que a gente não precisa ter medo de se misturar, que a gente vai continuar sendo a gente, né? Mas a gente precisa ter respeito por essas formas de vida. Eu acho que eu, Valéria e a nossa equipe do Binar, a gente trabalha para isso, né? Para que a arte aconteça,
mas que a expressão de cada pessoa seja respeitada, que cada pessoa seja acolhida na sua expressão. E, e também a gente enfrenta muitas coisas, porque sobreviver sendo artista, sendo educador no mundo contemporâneo não é uma coisa fácil, né? A gente não é rico e, e luta muito, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta, né, Valéria? Não sei se a gente conseguiu, Então, mas a gente respondeu sim. tentou. Uhum. É. Aí é fantástico essa coisa das sensações, da percepção, né? Num Uhum. ambiente que é extremamente fluido, mutante e ao mesmo tempo composições assim que para onde você olhar, né? É, se olha para a montanha, você tem texturas, cores, tonalidades assim, algo que parecia ser único, homogêneo. Aí você olha para o outro lado, que é só água, mas não é só água, né? Tem, enfim. E amanhã tá diferente de hoje, Não, né? Cada totalmente. momento. A tarde está diferente da manhã, né? E amanhã de amanhã vai ser É, diferente. Isso é muito é, lindo do planeta, né? é. Eu acho que a gente tem esse planeta da matéria, né? Que está virando um planeta muito virtual, mas que a materialidade desse planeta é fascinante, né? Ela convoca a gente. Uhum, é. Bom, alguém mais quer fazer uma pergunta? Falar alguma coisa que pensou? Pessoal que está aqui ouvindo. Ó, minha Boa mãe, noite. Eu a queria Branca fazer tá uma falando. pergunta. Pode Hum, falar, Branca. Boa Eu ia noite. escrever, mas aí ia ficar muito longo. Aí eu falei, eu vou perguntar. Eu tenho uma pergunta para a equipe do Binar e uma pergunta para os convidados. É, em- não sei qual que eu faço primeiro. Acho que eu vou fazer a dos convidados primeiro e aí depois eu passo para vocês. Em relação à mitigação política climática, quais são as principais lutas que vocês acham atuais, dentro desse bioma? Essa é a pergunta. Eu falo aqui de Petrópolis, região serrana do Rio, a gente enfrenta muitos problemas climáticos. E aqui para a gente agora é o Plano Municipal de Adaptação Climática. Essa é a nossa principal luta aqui a nível município. Como vocês estão falando de algo bem extenso, que é um bioma, se vocês quiserem falar também do território que vocês estão atuando diretamente, pode ser também, que eu acho que talvez fique uma pergunta muito ampla, né? E em relação à equipe do Binar, eu queria saber referências de artistas contemporâneos que trabalham nessa poética, essa poética do mar, que se vocês têm enfim, artistas para falar, ou também poderia ser artesania popular, algo nesse sentido também. E é isso. E agradeço, está sendo bem rico. Sinceramente, eu não sabia desse bioma. Eu soube por conta dessa aula. E eu fiquei muito impressionada como eu não sabia disso. Assim, realmente é uma coisa que é pouco falada, né? Enfim, e agradeço. Posso começar, então? Porque a gente já está na reta final aqui. Branca, obrigada pela sua pergunta. Eu vou falar a respeito do movimento que eu me considero engajada com relação às mudanças climáticas, que é esse processo ligado aos povos costeiros e amazônicos, das comunidades tradicionais, para que a gente tenha soluções ou encaminhamentos que sejam territorializados. Então, assim, soluções locais, porque é tudo muito diverso, né? Tem local que inunda, tem questões, né, diversas ao longo de todo a nossa faixa costeira e também na Amazônia. E o que acontece é que essas questões são discutidas longe dessas comunidades,
sem ouvi-las, sem incorporá-las nos espaços de decisão, né? Então, o que a gente advoga é que sejam soluções co-construídas. Então, assim, é uma pesquisa e é um processo que é transdisciplinar, mas ele vai um pouco além. O que a gente pede é que haja realmente uma co-construção de conhecimento. Nós estamos encaminhando um documento para a COP, que foi elaborado no evento que a Unifesp, aqui da Baixada Santista, construiu, que a gente teve representações não só locais, de comunidades, veio gente do Litoral Norte, veio gente do Nordeste, veio gente da Amazônia para discutir essa questão do ponto de vista das comunidades. E a gente vê como fundamental isso, que essa discussão seja territorializada, né? Se ela for centralizada, encaminhada, que seja pelo país, né? Ou pela COP, criando, né, mantendo esse afastamento das comunidades, ou pior, né, fazendo aquela. Tem um termo para isso que agora me escapou, mas você juntar todas as representações do ambiente acadêmico, dos tomadores de decisão, das ONGs e as comunidades juntas, e chamar isso de processo inclusivo, você tem uma disparidade de poder muito grande. Então, essa discussão tem que ser feita de outra forma. E é isso que a gente tem levantado, isso que a gente tem que ser discutido, né? Que a inclusão ela tem que ser feita olhando as assimetrias de poder. Até com relação ao que a gente conversou antes, eu tenho muita confiança nos processos coletivos. Eles são muito desafiadores, são muito difíceis. A gente tropeça muito, tem que dá muito trabalho, né? Você ter esse foco no coletivo. Mas eu acho que esse é o caminho para transformar a realidade, porque a única coisa que nos municia com capacidades e com condição de enfrentar essa desigualdade imensa, né? Essa acumulação que existe, todos esses interesses que são do grande capital, que são das empresas e que oprimem a todo mundo. É isso que tira o nosso bem-estar, né? Eu vejo dessa forma. Eu acho que as nossas ambições pessoais aqui, né, olhando para esse grupo que está aqui, eu acho que eles não são uma ameaça, né? Acho que a ameaça está num outro nível. Então, acho que a gente precisa ter esse olhar de construir as coisas coletivamente. É isso. Eu não sei se eu respondi tudo. Era isso, né, Branca? Tem mais? Tá bom. Obrigada. Legal sua pergunta. É interessante porque o seu município ele passa por problemas, né, enfim, pelo próprio relevo, a geomorfologia aí, ela favorece isso na situação que a gente vive hoje. Eu vivo num município que, assim, se comenta, né, situações adaptativas para as mudanças climáticas, mas nenhuma ação efetiva. A discussão está, sim, nesses fóruns das comunidades tradicionais, que se sentem mais ameaçados, se organizam coletivamente, melhor, mas qualquer gestor municipal sabe onde está uma área de enchente porque ele está resolvendo o problema ali há anos, ou uma área crítica para ocupar, né? Enfim, é muito fácil perceber onde os problemas vão se potencializar. Além do que, existem muitos estudos, né? Os estudos de vulnerabilidade são inúmeros, está mapeado para todo lugar isso. Então, seria muito urgente que esses gestores investissem, né, aplicassem soluções e mecanismos de preventivos para essas áreas que a gente sabe que se não é hoje vai ser amanhã, né? Tá claro isso que vai acontecer. É, mas eu não vejo nada sendo feito aqui no litoral onde eu vivo, o que é muito complexo, porque é um retorno para o próprio município, um retorno negativo para o próprio município, né? Não sei se era exatamente isso, né? Mas assim, às vezes são soluções simples, né? Ou que implica em fiscalização, implica em dar estrutura,
tudo tem um custo, tudo tem que ter projeto, mas falta vontade política, falta vontade do gestor. Não sei se é por negacionismo, ou se é por oportunismo, né? É, eu acho que é por oportunismo, porque assim, vamos pegar um problema. Eu posso estar falando uma grande besteira, assim, coisa da minha cabeça, mas por que que a gente, em um ano, tinha uma vacina da Covid? Porque a Covid matou todo mundo. Você podia ser rico ou pobre. Aliás, começou com rico, né? Quem estava viajando estava em outro país. Então, a solução veio. Hoje, quem paga, né, muitas vezes com a vida, as questões das mudanças climáticas são aqueles com menor poder aquisitivo. Então, eu não preciso dar solução para eles, né? Então, enquanto não chegar naquelas pessoas que têm o poder, como a Ingrid falou, né? Ou inclusive o poder econômico, o problema, a solução vai sendo arrastada. Vamos pôr o dinheiro em outra coisa, vamos investir em outra coisa. Então, falta política de gestão mesmo, para resolver problema, né, é, do povo, e não problemas que são, né, criados muitas vezes para gerar recurso para outros. Enfim, eu acho que é meio complexo isso, mas lógico que não seria soluções, não é tão simples assim, mas todo mundo sabe onde está o problema, né? Para tentar criar mecanismos para resolver, né? É, sei lá. Agora, quanto ao bioma que você falou, é natural você não saber, porque não existia. O livro de dados que você estudou não tinha o bioma costeiro, né? Ele vai ter agora. Não sei se eu respondi também o que você falou, o que você queria saber, mas é, tem muita coisa para fazer para adaptar a esse cenário futuro que a gente tem aí em termos de mudanças climáticas, né? De efeitos. Eu vejo muita erosão em praia aqui, isso aqui é fantástico, né, Índia? Aqui no nosso litoral, é, e assim, tá batendo na orla, né? O cara tem o quiosque dele na orla e a água está subindo. Então, é claro, visível, perceptível, sensorial, é tudo. Olha, você perguntou sobre artistas que trabalham com a questão do mar, né? Eu acho que o mar sempre foi, o mar, as águas, o bioma costeiro, eu acho que sempre foi inspiração para muitos artistas, né? Desde artistas que trabalham com as marinhas, olhando para o mar, observando o mar, artistas também que trabalham com os bordados e, e que tem muitas nas regiões que tem, mas eu lembrei da Sandra Cinto, que é uma artista que faz uma fabulação do mar, que é uma artista que faz uns mares muito lindos, onde ela junta o céu e o mar. Eu acho que também, muitas vezes, quando você faz denúncia, anunciando, aproximando, envolvendo as pessoas na no encanto, né? No encantamento que tem naquele lugar também, no sequestrando as pessoas. Aquela exposição Água na Oca, em É. 2010. O tema Aham, era água, mas ela falava de arte e os temas de ciência, enfim, da água. lembro. E tinham várias obras muito legais. Eu lembro de uma obra do Leandro Lima que se chamava Zero Hidrográfico, que inclusive ele remontou em alguma outra exposição mais recentemente, que era um quadrado de tubos fluorescentes assim e com motores. Então essas retas elas oscilavam e na verdade criavam uma superfície que era a superfície da água com ondas. E para ajudar tinha uma outra obra. Ai, como que é o nome dela? Esqueci o nome da. Que era um espelho no chão, na verdade um material espelhado no chão e ele refletia na oca, na parede, como se fosse uma superfície aquática. Com Não é a essa Márcia luz. Xavier? Essa? Não, a Márcia Xavier fez outra obra. É a... Nossa. Ela também tem trabalhado muito com a natureza. Enfim, por acaso, essa obra da,
do zero hidrográfico estava próxima e ela refletia o azul na parede e o espelho, enfim, as pessoas literalmente nadavam em cima dessa superfície espelhada. Foi muito bacana. Dá uma olhadinha no catálogo, deve ter alguma coisa na internet. A gente vai procurar para mandar. Quer falar de alguém, Val? Faz pouco tempo eu fui numa exposição no Tomiotaki, que está acontecendo, do Glissant, e aí quando eu fui embora eu vi que eu tinha esquecido de ver uma sala que estava mais afastada e fechadinha, e era um vídeo de um artista que se chama Mancha Diawara. Ele é do Senegal, mas morava em Londres e decidiu voltar para o Senegal. Mas esse foi um que me sequestrou, porque eu cheguei bem na hora que estava começando o vídeo, e aí aquela montagem tinha duas cadeirinhas de praia, daí eu sentei para ver o vídeo, e aí parecia que ia só ali ficar apreciando o mar, né? Mas ele foi contando de como esse lugar que se chama Iene está se transformando por conta da crise climática e de como essa comunidade que vive ali está se adaptando e o que se vivia de pesca, agora elas estão, as mulheres principalmente, estão inventando um outro jeito de se sustentar. E aí elas, com o aumento do nível do mar, eh, a água vai chegando numas construções e elas vão pegando umas pedras que vão se modificando com a água e vão transformando essa pedra em uma outra coisa. Eu achei tão bonito, aquilo me pegou assim, não achei que eu ia ficar sentadinha 40 Uhum. minutos. Já estava com a bolsa na mão. E tem muitos outros artistas, né? Acho que o mar é um grande tema da história da arte, né? Para muita gente. Eu lembrei da Mas Alice esse, Mota, que é uma menina que eu e o Pedro Campanha entrevistamos, lembra, Pê? Que também mostrou um trabalho lindo que ela foi buscar a ancestralidade dela na África. E aí ela começa a mostrar as pessoas falando outra língua, que ninguém entende, ela não traduz nada. Então você fica um tempão, né? Porque o mar foi uma grande estrada, né? Foi um grande ambiente de escravidão, de locomoção, enfim. Bom, gente, nosso tempo já passou muito. Eu queria agradecer demais vocês todos terem ficado aqui, estarem com a gente. A Paula também por nos indicar a Ingrid. Muito obrigada, Paula. Muito obrigada, Ingrid. Muito obrigada, Mário. Foi bom demais ouvir vocês. Obrigada, Pedro, Mari, Val, todo mundo.